Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Nós vamos, como mencionado, continuar com a parte de métodos. Na parte dos métodos, nós podemos encontrar três principais movimentos, que seriam 4, 5 e 6. O primeiro, descrevendo os procedimentos para a coleta de dados. O segundo, que seria o quinto, na verdade, descrevendo os procedimentos experimentais. E o sexto, que seria descrevendo os procedimentos que foram conduzidos para a análise dos dados. O primeiro movimento, que é o movimento 4, descrevendo os procedimentos para a coleta de dados, ele geralmente ele aborda questões de todos os aspectos relacionados ao processo de identificação dos dados, a seleção e a delimitação desses dados que foram que vão ser utilizados, né, ou que foram utilizados para aplicar a metodologia. Então, ele consiste de 3 passos ou partes. O primeiro seria indicar a fonte dos dados, o segundo indicar o tamanho da amostra e o terceiro indicar os critérios para a coleta de dados. E como aqui nesses dois exemplos, para indicar a fonte de dados, geralmente você pode encontrar dessa forma, né? Então, todos esses dados, HB.5 and anti-B2, are mouse against such and such receptor in human cells were kindly provided in form by Dr. T. Teeter. Então, ele está aqui indicando da onde que veio esses dados, né, relacionados à pesquisa. E, além disso, eles fazem a indicação do tamanho da amostra, né, também, como eu já mencionei, por meio, dizendo, the final sample size for analysis were such and such, ou 120 patients were included in this study, or this study included 100 and such and such patients. Ou também, uma outra indicação desse movimento é quando nós observamos que os autores fazem menção aos critérios de inclusão e exclusão. The criteria for inclusion and exclusion in the trial were as follows. Então, ou também pelo uso de voz passiva para indicar as fontes dos dados, né? Samples of were obtained post-mortem. Ou verbos no presente ou no passado para indicar o tamanho da amostra. The study population includes. The study group consisted of. E pelo uso de termos que têm uma função de classificar, né, o estudo. Então, the study population includes, ou criteria for inclusion, então está classificando esses dados. O próximo movimento 5, de descrição dos procedimentos experimentais, ele ocorre em estudos laboratoriais, né, em estudos que incluíram testes laboratoriais ou exames laboratoriais, ou que são baseados em estudos experimentais, né. Ele se constitui de 3 partes, né, 3 passos, que seria identificar o principal aparato da pesquisa, o segundo, descrever ou recontar o processo experimental, e o terceiro, indicar os processos que foram conduzidos, ou os passos que foram feitos ou tomados para que atingisse-se um sucesso na pesquisa. Pode-se notar o uso de termos também, classificando, né, mas com palavras que são, vamos dizer assim, o sujeito, né, da oração, né?
Então, aqui, como nesse exemplo, a computer-generated list of pseudo-random numbers was used. Né? Então, toda essa descrição, né, mas que está atuando como sujeito da frase. E pelo uso de termos, né, que eles também classificam, né, mas com a função de incluir novas informações. Então, blood pressure was marriage with a standard sphygmomanometer. Eu não sei se eu está com um erro de typo aqui, e minha pronúncia também não foi perfeita. Obviamente é um termo bem técnico. Enfim, mas esse standard, né, ele está dando que foi medido, né, com esse aparelho. Além disso, informa passos ou procedimentos, mas com uso de voz passiva, né? Blood pressure was measured every 5 minutes, ou uso de advérbios de tempo, como eu mencionei já na introdução, after 1 hour, né? Então, isso é um advérbio de tempo, after. Então, a gente pode encontrar também aqui no movimento 5, e indicação de critérios que foram feitos ou realizados para o sucesso, né, do estudo. A failure of treatment, como no exemplo, a failure of treatment was abortion before 28 weeks, and a success were scored when the pregnancy had continued. Em seguida, nós temos o movimento 6, que são a descrição de procedimentos que foram conduzidos para a análise dos dados e que, em geral, esse movimento, ele relata, né, questões relacionadas a abordagens estatísticas e quantitativas que foram feitas para analisar os dados, e ele geralmente inclui informações que, nesses passos, ele tem esses 4 passos. Eu acho que o que tem mais passos até agora, o primeiro define por meio da definição de terminologias, o segundo indicando o processo de classificação, o terceiro indicando os instrumentos, os procedimentos, e o quarto indicando qualquer modificação no instrumento ou nos procedimentos que foi necessária durante a metodologia, o processo de organização da metodologia. Aqui também nós podemos ter algumas características bem similares, que seriam aos que os outros, que é o uso de termos classificando, né? Como aqui birth weight were classified, ou P8 was defined. Então, esses termos que definem ou classificam a informação. E o uso também de voz passiva, né? Como a gente pode perceber, a metodologia é bastante na voz passiva. Então, uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida real também, de sempre atentar que a metodologia está na voz passiva, né? Raramente se escreve numa voz ativa, e também o uso do passado é muito comum. Agora, na mão na massa, como na introdução, começando pelo estudo em inglês, eu observei aqui o movimento 4.1, né, relembrando que nós temos 4, 5 e 6. Então, comecei pelo movimento 4.1, que possui 3 passos, né? E o primeiro passo seria indicar a fonte dos dados, né? E realmente ele já indica aqui, né, que o study included health plan members of Kaiser Permanente, blá, blá, blá. Então aqui assista. Então aqui ele está dizendo qual é a fonte, né, que esses dados que foram incluídos no estudo. Então, sim, o movimento foi encontrado. E aqui já nessa parte que está em roxo, eu lendo o texto, pode ser que vocês tenham uma outra percepção, mas eu observei que isso não é, na verdade, uma indicação do tamanho da amostra, que seria o próximo passo. Ele seria uma contextualização dessa instituição, né, da fonte dos dados, né? Então, ele fala que durante o estudo, during the study period, o key
PSC, né, o sistema consistia de 3,7 milhões de membros que representavam uma diversidade da população e que essa instituição, né, ela uses electronic health records, né, prontuários eletrônicos to integrate medical information such as diagnostic immunization. Então está dando uma contextualização e no final ele ainda contextualiza ainda mais dizendo all recommended immunizations including influenza vaccines are free to members regardless of copay status. Então aqui eu não consegui identificar um movimento, então acho que é importante eu deixar essa informação aqui, porque pode ser que vocês encontrem esse tipo de coisa, não consigam classificar dentro do modelo, e isso é absolutamente ok, porque o objetivo é que nós percebemos como esses artigos estão sendo construídos, né, nas duas revistas, e para perceber se não há sim mudanças na área de formular os movimentos retóricos, né? Então, nesse caso, eu não consegui identificar dentro dos movimentos e eu coloquei que eu acho que é uma contextualização. Pode ser que a gente observe isso em mais artigos ou não, mas eu acho que vale a pena fazer essa inclusão aqui de informações, porque se vocês encontrarem coisas assim parecidas, não achem que é uma avaliação incorreta, mas que realmente isso pode acontecer. E seguindo, né, toda essa parte que está em azul, né, com essas marcações em roxo, faz parte do movimento 4.3, né? Então, o movimento 4.2 eu não observei, que seria o tamanho, indicar o tamanho da amostra, o 4.2, os autores já foram para indicar critério, né, para a coleta de dados, que é o movimento 4.3. Né? E isso está bem claro aqui, eu tentei colocar essas as marcações em roxo. Então, in this retrospective cohort study, we included all key PSC patients aged 6 months, hospitalized, ele vem e diz ainda were eligible, né? Isso já dizendo, né, um critério, né? Então, dates between September, né? Quais foram as datas, né, que da admissão e do admission and discharge, né, da admissão e da alta, né, foram essas. Então, e também as datas que ending, né? Então, a data final foi March 2014 e aí ele dá mais informações aqui, continued enrollment was required, né? Isso é mais uma forma de dizer foi necessário, né? Critério. Was also required enrollment was also required through 7 days following the discharge date. Aí ele vem dizer, e ainda coloca um critério de exclusão. Those who received a bone marrow transplant within 6 months, blah, 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 were excluded from the study cohort. Only the first hospitalization pair occurring between September and March was included in the analysis. Então, isso está bem claro, né, para a gente que é realmente critérios para a coleta dos dados. Seguindo aqui o que está em rosa, eu não consegui identificar se isso é realmente um critério. Me parece um critério, mas eu achei que está com mais uma cara de explicação, né? Que não seria bem um critério, que a person could have up to 1 hospitalization per influenza season and hospitalizations in more than 1 season, né? Então não ficou claro se foi um critério, se eles usaram isso, se não, mas assim, mais uma definição, né, de alguma forma que eles incluíram os pacientes, mas não ficou claro nessa parte, pelo menos para mim. Então, eu coloquei que isso é uma explicação, mais um movimento não identificado, né? É o que pode acontecer com vocês. E também outro movimento não identificado seria a questão do comitê de ética, nesse caso, que the protocol for this study was reviewed and approved by the key PSC Institutional Review Board.
which waived requirements for informed consent. Então, nos movimentos, né, do Nogo, no modelo do Nogo, ele não fala nada sobre comitê de ética. Então, por isso que eu coloquei como um movimento não identificado. E isso eu já observei em outros estudos da literatura que diz que realmente o comitê de ética ele pode ser um movimento, né, mas que não está descrito nesses movimentos, mas nesses modelos mais clássicos. Continuando ainda com a parte da metodologia, né, nós teríamos agora alguns passos relacionados ao movimento 5, que é descrever os procedimentos, né? Então, nessa parte em verde, mas eu coloquei em roxo, né, word assessed, que indica essa questão de descrever, né, os procedimentos, que seriam o movimento 5.2, só para relembrar, ele tem 3, o movimento 5, que seria descrever os procedimentos experimentais, o primeiro, identificar os principais aparatos da pesquisa, o segundo, descrever os procedimentos experimentais, e o terceiro, indicar os critérios para o sucesso da metodologia. Então, aqui, were assessed, included, following discharge and included rates. Isso, para mim, parecem passos, descrevendo qual foram os passos. Aqui, em azul, desculpa, em azul, defined as temperature or urine, blood, and wound culture, complete blood cell count, são definições para mim de terminologias, porque aqui ele me diz que rates of fever foram definidas como esse, e os clinical laboratories evaluation for infections foram esses. Então, para mim, me pareceu já uma parte do movimento 6.1 que seria definir terminologias, né, quais foram os procedimentos para análise dos dados. Ainda e continuando, toda essa parte em amarelo seria ainda 5.2, né, que descrevendo o processo experimental, né. Então, aqui, all influence investigation, blá, 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 were identified, data were collected on age, sex, race, ethnicity, healthcare utilization, blá, blá. Então, ele faz toda essa descrição aqui também, continuando, né, 5.2 também, toda essa parte, e com inclusões do 6.1, porque ele está fazendo definições, né, ele está dando, formando terminologias, né, olha, nós consideramos por esse comorbidity score, né, ele já diz o que é aqui, etc. E também primary discharge diagnosis code, né, como foi categorizado. Aqui tem um erro, aqui eu coloquei movimento 5.3, mas é 5.2 correto, tá? Ainda continuando, né, na metodologia, aí ele já vai novamente para o movimento de indicar as questões de instrumentos, né, da pesquisa, né, na verdade, o aparato, né, da pesquisa, desculpa, pessoal, não o aparato da pesquisa, mas indicar os procedimentos, né, de identificação, né, analítica, né? Então aqui o movimento ainda o 5.2, que é esse primeiro patient demographic, blah, 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 work compared between those. Isso aqui, desculpa, eu acabei de dar uma informação errada, mas na verdade seria mesmo de descrever ainda, né, o procedimento. Então 5.2, né? Aí sim, é o que eu ia falar, mas ele vai para o movimento 6.3, né? Que é o 6.3?
só para relembrar, o movimento 6, ele inclui 4 passos, é o maior que a gente já viu até agora, e ele primeiro inclui a definição de terminologias, primeiro passo, segundo passo, indicar os processos de classificação de dados, e terceiro passo, indicar os procedimentos analíticos ou instrumentos que foram utilizados, né, como procedimentos ou de análise estatística, etc. E indicar, o quarto, indicar as modificações, né, no instrumento ou nos procedimentos, né. Então, ele continua aqui, ó, we used test on analysis of variance, F-tests. Aqui sim é o movimento 6.3, porque ele está identificando os procedimentos analíticos, os instrumentos que foram utilizados. E ele volta no 5.2 fazendo, sim, uma descrição ainda dos procedimentos, né? Work compared, né? Como parecido lá nos outros que nós vimos. E ele segue dizendo o 6.1, porque aí vem as palavras, was defined, included those who were never vaccinated, an exposed group included those who were never. Então, aqui ele também está fazendo uma definição das terminologias, né? Quais são essas terminologias que eles vão utilizar, né? Como foram definidas, né? E ele conclui com o 6.3 ainda colocando mais informações relacionadas às análises, né, como foram feitos os procedimentos para a análise. Então, to account for, né, for the possibility that, né, para considerar a possibilidade, a possibilidade de que as características predicted likelihood of vaccination during blah blah blah. We used propensity scores analysis. Então, né, depois aí ele já começa dizendo os passos, né? First, we used a neural network model, né? Então ele está ainda dizendo os procedimentos analíticos, né? Como foram feitos. Então eu classifiquei como movimento 6.3. O próximo, né, que seria um neural network, is a machine learning method that is designed to handle, it is highly effective, blá, blá, blá. Isso é um clássico, né, essas palavras is a machine, it is highly effective. Isso é uma definição de terminologia, está definindo, né, o que é. Desculpa. Ele está definindo esse tipo de quais são os procedimentos. Após o movimento, vem essa palavra next, the way for each patient was calculated, predict probability, dividing by the mean of weight, falling, blah, blah, blah. Divided by standard errors were used to assess weather balances. Aqui também são vários procedimentos analíticos, né, que foram feitos para a pesquisa. Então, é 6.3. Agora, nessa outra parte, unlike p-values for which the magnitude, blah, 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 provided, blah, 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 between groups and sample, an absolute values test than 0.10 is considered a negligible difference. Aqui eu não consegui identificar exatamente o que é que os autores colocaram, porque ele não é nem uma descrição de um procedimento, e também ele ficou mais parecido com uma definição de terminologia, mas nem tanto não é isso, porque eles me parece ser uma informação, mas ao mesmo tempo, eles disseram, olha, foram considerados, mas então, dizendo, is considered, talvez sim seria um movimento 6.1, né? Mas eu não ficou muito claro isso para mim, então eu coloquei esses pontos de interrogação, mais um movimento dentro da metodologia que eu não tenho certeza qual é a classificação dela, né? Mas, obviamente, que eu acho que isso é importante a gente colocar, principalmente quando nós vamos fazer consensos, como eu falei, né? Para que todos nós chegamos a um veredito nessas partes mais obscuras.
Ainda seguindo na metodologia, né? Finally, we use it with blah, blah, regression models, né? Ainda mais procedimentos analíticos, né? E aqui também ficou robust poison are often used to estimate blah, blah, blah. If poison or negative binomial models have dispersion limitations. Isso aqui para mim também não ficou muito claro, isso é uma definição de terminologia, não me pareceu. Então, ele está incluindo informações, né? Então, mas eu não consegui uma palavra para definir o que é. Then, we then stratified in verde the main and exposed group. Aqui eu classifiquei como 6.4, que é a indicação de uma modificação no procedimento. Principalmente por essa parte em roxo, né? Que ele fala aqui que a repeated repeated the analysis as outlined previously. Então, isso aqui fica bem claro, né, que eles fizeram essa estratificação aqui nos grupos, todos esses passos, e repetiram a análise outra vez. Então, isso é uma modificação dos instrumentos, dos procedimentos do estudo, né? E isso fica claro pela próxima frase, né, que eu também acho que é o 6.4, porque eles falam finally, então vocês podem ver que tem um finally aqui em cima, né? Mas depois ele coloca finally, né? Que aí sim ele retoma, né? We conducted a sensitive analysis, blá, 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 e continuaram, né? Então, neural network analysis were performed, né? Aí dizendo mais procedimentos analíticos, né? 6.3. E continuando ainda o 6.3. Uma parte curiosa dentro dos resultados, né, que aí a gente já começa com o paper dizendo que são resultados, mas como na parte da metodologia ele não indicou os resultados, aqui nos resultados, ele não indicou o tamanho da amostra, então aqui nessa parte dos resultados, ele fala que a total of 290 such and such hospitalizations among 255 desculpa pessoal, billion, né? Patients were included in the study. Então aí ele já fala o tamanho da amostra, né? Quanto foi essa amostra. Então ele está subindo no movimento 4.2, que é indicar o tamanho da amostra. Mas ele foi para o resultado, né? O que é uma coisa curiosa. E ele continua. After removal of 17 and such patients who did not meet the enrollment requirement and 1945 patients who met the analytics available online at. Então, aqui seria o 4.3, que é indicar o critério para a coleta de dados também, né? E aqui ele fala mais desses critérios de exclusão e inclusão. Bom, com isso, nós terminamos a parte do inglês, né? Agora vamos ver o português, né? O português, ele começa já com o movimento 4.2, que seria indicar o tamanho da amostra, né? Foram selecionados 28 pacientes consecutivamente, com solicitação, blá, blá, blá. E ele já vai para o 4.1 dizendo, né? Ele inverteu os movimentos, então seria qual foi a fonte dos dados provenientes nos serviços de saúde secundários. E mais algumas informações aqui que ele coloca. E ele já segue para o movimento 4.3, indicando o critério para a coleta de dados. Foram incluídos, né, pacientes de ambos os sexos, com idade superior tal, indicação disso, pacientes com índice de massa corporal, e também ele fala quem foram os pacientes excluídos, né, que os que tinham estabilidade hemodinâmica, arritmias, procedimentos de urgência, etc. E ele segue, né, o artigo para o movimento 5.2, que é sobre descrever, né, o procedimento experimental.
Então, ele diz, foram realizadas 3 sessões, utilizando como base os preceitos de tomometria arterial, né? Como eu coloquei em vermelho aqui, dá para vocês perceberem que eu estou lendo. Nessa fase foi realizado o projeto conceitual de pulseira, né? Então, ele está dizendo, descrevendo, continuando a próxima parte, ele vai ainda no movimento 5.2, descrevendo os procedimentos nesta fase, foram realizados, foram reconhecidos e readaptados nessa fase. Continuando ainda no movimento 5.2, a forma de apresentação foi desenvolvido para tornar as informações de fácil visualização, foram realizadas realizações com a equipe, foram realizadas. Então, tem essa marca, né, do que foi feito por meio da palavra realizado. Ele ainda vai até o fim da parte da metodologia, ele inclui essas, quase até o fim, né, antes da análise estatística, né, que também é uma forma que esse jornal, a Einstein, ela utiliza de fazer subtópicos dentro de tópicos maiores, né, como a metodologia. Então, ele vai para o 5.2 e também tem bastante esse uso de foram orientados, foi orientado, foi realizado, foram coletados, foram comparados. Então, tudo isso dando a ideia de que do procedimento. Finalmente, ele migra para o movimento 6, né, escrevendo os procedimentos da análise dos dados, só que ele já vai direto para o 3, que é identificando os procedimentos analíticos ou os instrumentos, né? Então, ele começa dizendo que o software estatístico, né, do Statistics Package for Social Science, SPSS, que todo mundo já ouviu falar, foi adotado. Ele ainda continua aqui, né, colocando mais testes via correlação interclasse, apresentados gráficos de Bland-Hunt, variáveis categóricas em percentagem, então todo esse aparato, né? Teste T de student, né? Desculpa. E, curiosamente, ele volta, na minha avaliação, para o movimento 5.3, que nessa parte em verde, dizendo um critério de sucesso, que o valor de P foi considerado significante. Então, um desses critérios para o sucesso da pesquisa foi que o valor de P fosse significante dentro dessa variação. Aqui também, como um artigo em inglês, tem a parte, os aspectos éticos, né, de integridade, e não são mencionados nos movimentos. Então, também está acontecendo nesse artigo especificamente aqui em português. Bom, com isso nós terminamos a parte de metodologia, que foi um pouco extensa, mas nós no próximo vídeo vamos falar sobre os movimentos nos resultados e depois discussão e finalização das nossas apresentações. Eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Mas só relembrando, se tiver algum problema, por favor, entre em contato comigo, estou à disposição. Mas como vocês podem ver, a maioria dos movimentos eu consegui encontrar nesses artigos, que é bastante interessante, a forma de ver que realmente, apesar de ser um modelo de 1997, ele está bastante atual, com bastante informações, com uma ou outra inclusão diferente, mas é bastante relevante a gente pensar do ponto de vista, né, da organização interna do texto, de que ela realmente está sendo considerada, né? Acho que principalmente nos artigos em língua inglesa. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.